caso Gerson tá cada vez mais enrolado, tá muito próximo do Zenit tomar um balão histórico, tá dando treta agora entre os empresários do jogador e a gente vai explicar tudo essa confusão aí do caso Gerson, o que isso afeta o Flamengo. Além disso, tem outros times aí de olho em jogadores do Flamengo, Juventus vindo de olho, Flamengo já tem aí um possível substituto para o Gerson, que está indo atrás aí no mercado, tem um monte de notícia, tem um avanço grande aí na negociação pelo Carrascal, um detalhezinho aí que faltava já está resolvido e Carrascal está próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos falar tudo sobre o Mengão hoje, inclusive a chegada do Flamengo ao Brasil, ao Rio de Janeiro, com o Pulgar na cadeira de rodas. Vamos dar a perspectiva aí de retorno de Eric Pulgar. Tudo no vídeo de hoje, mas antes da gente seguir, quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. E o negócio está pegando e muito lá no caso do Gerson, não mais com o Flamengo, mas agora entre os empresários do jogador. A gente vai dar todos os detalhes desde o início desse negócio hoje, então fica aí. Mas antes da gente seguir, vamos passar aqui como foram os jogos de ontem do Mundial. Duas surpresas, duas zebras. Do Fluminense um pouco menos, até são times um pouco mais equiparados, e eu até acho o Fluminense inferior ao Al Hilal, mas o Al Hilal vencer o City para mim foi uma surpresa até maior. Então tivemos aí Fluminense 2-0 na Inter de Milão, com méritos, jogou muita bola, evitou bastante o Inter a chegar com perigo, mas mais pro final o Inter chegou, botou umas bolas na trave, o Fábio fez uma grande defesa, e aí no finalzinho o Hércules ampliou o placar. Não estava torcendo pro Fluminense, obviamente, mas pelo jogo, da forma como se desenhou, teve méritos sim, foi uma boa classificação. Agora, o Al Hilal, que coisa de maluco o jogo foi com o City. O jogo foi tarde, eu tava meio com sono, aí o jogo foi animando, eu fui acordando. Prorrogação e o Al Hilal no fim venceu de 4-3 o Manchester City e enfrenta agora o Fluminense. Aí fica a nossa dúvida se o Al Hilal vai manter esse futebol aí para enfrentar o Fluminense, porque se ele não mantiver, o Fluminense aumenta muito as chances de chegar numa semifinal de Mundial, veja só, e é o que a gente falou no vídeo seguinte à eliminação do Flamengo. Quando o dia dá tudo certo, quando tem toda aquela conjuntura de fatores, tudo de acordo com o que precisa para dar certo, meu amigo, não tem jeito. Fluminense classificado e Al Hilal classificado em cima do Manchester City. Mas vamos falar de Flamengo. Primeiro, repetir aqui os jogos de hoje. Real Madrid e Juventus, 4 da tarde. Borussia e Monterrey às 10 da noite. Dois jogos interessantes aí da gente acompanhar na Copa do Mundo de Clubes. E vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro hoje com o Eric Pulgar na cadeira de rodas. Ele que tem uma lesão no quinto metatarso aí no osso do pé constatada, confirmada e com um período mínimo aí de 2 meses fora dos gramados. Vai fazer alguns exames adicionais e aí esse período fora pode passar até a 3 a 4 meses, dependendo da gravidade aí da fratura de Eric Pulgar. E aí vem a notícia que não é tão boa, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito,
tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, continuando a falar aqui do Eric Pulgar, vamos levar em conta aí essa questão da lesão dele, que fique fora por 2 a 3 ou até 4 meses. A informação que chega interna do Flamengo, segundo o Flazoeiro e também segundo o Pedrão lá do canal Mengão Melhor, que teve um contato com membros da diretoria do Flamengo, é que o Flamengo hoje não pensa em contratar mais um primeiro volante para o elenco, o que eu discordo completamente, tá? Eu não acho que os atuais volantes, as pessoas que podem fazer os primeiros volantes do Flamengo hoje, que são Alan e Everton Araújo, suprem a falta de um Eric Pulgar. O Flamengo acabou de negociar com o Sporting de Portugal, o único cara que inclusive era da base, o Ryan Lucas, que eu acho que poderia fazer algo próximo ao Pulgar. Era, para mim, o volante mais promissor do elenco do Flamengo, mas foi negociado. Então, para mim, o Flamengo precisa sim ir ao mercado e tentar trazer um substituto pro Pulgar, porque ele pode ficar o resto da temporada praticamente fora. E se voltar, vai voltar bem no finalzinho do ano. E aí pode ser que todos os jogos decisivos já tenham passado e não tenham tido um resultado positivo. Bate na madeira, mas é questão de análise de risco. O Flamengo precisa ir atrás de reposição e até o momento a indicação é que não vai. Isso é um grande problema. Mas espero que mude, que alguém lá tenha um lapso de lucidez e essa opinião mude e eles vão atrás de fato de algum substituto aí pro Pulgar. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de José Boto fechando os últimos detalhes aí pro anúncio do Carrascal. Existem 2 pontos ainda a serem resolvidos. Um deles foi sanado, que é a questão das garantias financeiras. O Flamengo já conseguiu o que precisava em relação à negociação com o Dínamo. Tudo certo. Inclusive o Carrascal, que tem alguns detalhes de ajuste no contrato dele com o Flamengo ainda a serem feitos, principalmente em relação a premiações, a partidas disputadas, gols, aquele prêmiozinho que normalmente nesses contratos mais recentes, mais modernos, tem prêmio por gol, prêmio por assistência, um valorzinho lá adicional. Isso ainda está sendo finalizado, mas já é dado tão como certo, tanto pelo jogador quanto pelo Flamengo, que ele já é aguardado aí nos próximos dias, no máximo na próxima semana no Brasil, para fazer exame médico, enquanto esses pormenores aí são resolvidos. Então, Carrascal, repito, é questão de tempo o anúncio dele no Flamengo e a gente aguarda, porque ele já é questão de tempo, tem um tempo. Então a gente espera que isso já seja resolvido o mais rápido possível e ele chegue pro Mengão. Aí, como eu disse, a parte com o Dínamo está resolvida, inclusive a garantia financeira, então não tem pendência mais nenhuma com o clube russo. A questão agora é com o jogador, esses detalhes aí de premiação. Mudando de novo de assunto, vamos falar de Juventus vindo para cima do Flamengo para tirar 2 jogadores, pelo menos tentar tirar, né? Primeiro, que já era sabido que a Juventus tinha um interesse no Wesley, agora eles intensificaram esse interesse e estão dispostos a talvez chegar a 30 milhões de euros. Ainda não há proposta oficial pelo Wesley e o Flamengo já disse que só aceita começar a conversar mais seriamente com um time que ofereça no mínimo 30 milhões de euros. Por outro lado, a Juventus também quer levar Léo Ortiz. E aí o Léo Ortiz já teria hoje uma iminente proposta da Juventus de 15 milhões de euros. O Flamengo pagou cerca de 9 ao Red Bull para tirar o Léo Ortiz de lá, mas não pensa em negociar o jogador por esse tipo de valor hoje. O Léo Ortiz é um cara que se valorizou muito, convocado pela seleção aí nas últimas convocações. O Flamengo
pensaria aí, pelo que a gente apurou, num negócio no mínimo de 20 a 25 milhões de euros. E mesmo assim, o Flamengo teria a opção de negar, porque a multa rescisória do Léo Ortiz hoje é de 80 milhões de euros. Então, o Flamengo está bem calçado, só vende se quiser. Mas existe, de fato, esse interesse da Juventus, podendo até fazer um pacote aí, vai pagar, vamos supor, 45, 50 milhões de euros pelos dois. De repente, o Flamengo aceita uma proposta como essa, que eu não acho que faria sentido. O Léo Ortiz é um cara muito fora do padrão, um jogador bom demais, que vai se valorizar ainda mais. Então, acho que o Flamengo tem que segurar o Léo Ortiz. O Wesley já é um caso que ele tem vontade de jogar na Europa, tem muitos times fazendo proposta por ele, e o Flamengo tá meio que contando com esse valor aí para fazer as novas contratações. Então, no caso do Wesley, eu já entendo que não tenha muita saída, só não sei se vai ser uma venda para Juventus, pode ser para qualquer outro time aí desses interessados, em times da Inglaterra, times da Espanha, etc. Então, no momento que a gente tem isso, é uma proposta próxima de ser colocada na mesa oficialmente pelo Léo Ortiz, e um interesse, uma sondagem pelo Wesley, que ainda não foi confirmada, muito por conta desse grande competição aí que tem entre vários times querendo ele. Nenhum time deve chegar fazendo proposta oficial, sabendo que pode vir outro e cobrir. Então vai ficar muito na conversa de bastidores. Quando tiver tudo resolvido, o time vai e faz a proposta. Mas vamos acompanhar. Qualquer novidade que eu tenha aí sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. E agora, vamos falar da treta do senhor Gerson, que tá dando o que falar. Não vou voltar do iníciozão, desde que o Flamengo renovou o contrato com ele no início do ano, passou para 25 milhões de euros. Vamos falar desde agora. Informação que a gente tem aí, pelo menos um mês atrás, é de que o Marcão, empresário e pai do Gerson, já tinha um acerto com o Zenit para pagamento de multa rescisória, já tinha acordo de salário com o jogador, tudo resolvido, porém, pelo que eu apurei, não havia contrato assinado, não havia aquele pré-contrato, nada de acordo firmado por assinatura por ele, estava tudo num acordo ali, uma conversa. E aí é que tá pegando, porque depois disso tudo resolvido, pai do Gerson já com tudo certo lá com os russos, Jorge Jesus, assumindo o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia Saudita, soube que o Gerson estava disponível por 25 milhões de euros e falou, olha, eu quero, os valores são acessíveis aqui para o Al Nassr, que tem muita grana, inclusive o salário nós vamos cobrir. Apresentaram a proposta. Porém, essa proposta foi apresentada ao Carlos Leite, que é outro empresário que também representa o Gerson. Normalmente, Carlos Leite e Marcão, pai do Gerson, se conversam. Eles têm meio que uma parceria ali de representação do jogador. Mas nesse caso, tem a informação que o Carlos Leite é que trouxe a proposta do Al Nassr, que é melhor, tanto financeiramente quanto esportivamente, porque, como a gente falou no outro vídeo, o Al Nassr ele já tem uma prova viva de que não seria um problema para o Gerson em relação à convocação, por ter o Bento lá no gol do Al Nassr. Também é um país que hoje é melhor do que a Rússia, por conta aí do que está acontecendo lá, entre a Ucrânia e a Rússia. Então, seria um país melhor para o Gerson, salário melhor, condições melhores e Jorge Jesus como treinador, ou seja, ia facilitar a adaptação, pessoas lá que falam português, tem mais jogadores no Al Nassr, não lembro exatamente quem hoje está lá, mas tem o Jorge Jesus falando português, o próprio Cristiano Ronaldo, e devem ter mais jogadores no momento por lá. Então, seria com certeza um lugar melhor para o Gerson ir, e como a gente previa, o Gerson prefere ir para o Al Nassr, já falou com o staff dele que ele ainda tem dúvidas, isso ontem, ainda tinha dúvidas para onde ele quer ir, e depois, horas depois, saiu, segundo Júlio Miguel Neto, a informação de que o Gerson quer o Al Nassr, quer trabalhar com o velhinho de novo, com o Jorge Jesus,
E aí, surpreendendo um total de 0 pessoas, é uma proposta melhor, é um lugar melhor, é um time melhor e ganhando mais. Então, faz todo sentido. O problema todo aí, a confusão toda tá sendo a briguinha entre os empresários, porque Marcão tratou tudo com os russos sem envolver muito Carlos Leite, e Carlos Leite tratou tudo com os árabes sem envolver muito o Marcão. E isso ainda vai dar bastante pano para manga, mas a tendência é que prevaleça a vontade do jogador, que é a Arábia Saudita. Ou seja, a tendência é o Zenit, os russos, tomarem um balãozão histórico, depois de pagar a multa rescisória, informar ao Flamengo que a multa seria paga, começar a depositar o valor. A chance é grande de um balão histórico no Zenit. Vamos continuar acompanhando aí e qualquer novidade eu trago para vocês. Para finalizar, tem a informação do Flamengo já colocando um jogador aí como uma das grandes possibilidades de reposição ao Gerson, que é Telasco Segovia, meia central venezuelano do Inter Miami, que é bom jogador, teve bons momentos aí na Copa do Mundo de Clubes, mas eu acho que ele não engraxa a chuteira do Gerson. Meia central, venezuelano, Inter Miami, 22 anos, foi comprado pelo Inter Miami junto ao Casa Pia de Portugal em janeiro desse ano por 2,5 milhões de euros. E aí hoje, consequentemente, ele tem esse valor estipulado no Transfer Market de 2,5 milhões de euros. E a informação é que o Flamengo pode precisar pagar até 10 milhões de euros por ele. 4 vezes mais o valor que foi pago pelo Miami. Por quê que sobe tanto o valor? Porque ele foi bem na Copa do Mundo de Clubes, fez até um gol e existe a informação de que o Betis da Espanha também está de olho no jogador. E aí, meu amigo, 10 milhões nele eu acho que é demais. Jogador que acabou. Em 2023 ele estava livre no mercado, foi pro Casa Pia, do Casa Pia pro Miami. E agora o Flamengo tenta aí chegar num acordo com o Miami para trazer o jogador pro Brasil. Além de eu achar meio caro, acho que ele não tá nem perto do nível do Gerson. Acho que o Flamengo, com esse dinheiro que vai entrar, ele conseguiria alguém muito melhor pelo jogador. Comenta aí a sua opinião e agora começa aí um período de muita notícia, de muita novidade no mercado da bola e eu, como sempre, trago aqui qualquer novidade que eu tiver de bastidores, das negociações. Então fica ligado no canal do Lucão, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum novo vídeo, porque todo dia vai ter todos os detalhes do Mengão aqui no YouTube. Beleza? Pega a visão, segue o Lucão e por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.